Olá, bom dia a todos. Iremos dar início à nossa videoaula da semana, onde nós vamos continuar trabalhando com as propriedades coligativas, onde foi classificado como aula 3. Nós vamos continuar no capítulo 5, onde se trata das propriedades coligativas, tá bom? Então vamos lá. Centro de Ensino São Raimundo Nonato, Química, segunda série do ensino médio, com o professor Zaqueu Alves. Então, o que nós iremos estudar? Como eu acabei de falar, vamos continuar com o capítulo 5, propriedades coligativas. Sabemos que as propriedades coligativas são as propriedades do soluto, as propriedades do solvente, né, aliás, que se modificam com a presença de um soluto não volátil, tá bom? E as propriedades coligativas são classificadas em 4, né, como nós vimos nas aulas anteriores, que são a tonoscopia, ebulioscopia, a crioscopia e osmoscopia, tá bom? Onde nós já trabalhamos com a tonoscopia e a ebulioscopia. Sendo que a tonoscopia, no caso, é a propriedade coligativa que estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando adicionarmos um soluto não volátil, tá bom? E já a ebulioscopia é a propriedade a propriedade coligativa, né, que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente quando adicionarmos um soluto não volátil, certo? E na aula de hoje nós iremos trabalhar com a crioscopia e a osmoscopia, tá bom? Então vamos lá. A crioscopia, conceito, também conhecida como criometria. A crioscopia, no caso, é a propriedade coligativa que estuda o quê? A diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pelo soluto não volátil. Ou seja, a crioscopia, no caso, vai acontecer o quê? A diminuição do ponto de solidificação de um solvente, no caso, quando adicionarmos esse soluto não volátil, tá? E a fórmula para o cálculo da crioscopia é a seguinte: ΔTc é igual a ΔTc2 menos Tc, onde esse ΔTc é a diminuição do ponto de congelamento do líquido, tá? E o Tc2 é a temperatura, né? A temperatura de congelamento do solvente. E só o Tc é a temperatura de congelamento da solução, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O estudo da crioscopia relaciona-se ao equilíbrio de fases líquida e sólida. Vai ter essa fusão, né? Vamos trabalhar entre a fase líquida e a fase sólida na crioscopia, que ocorre na respectiva pressão máxima de vapor do solvente. Dessa maneira, nós podemos analisar a seguinte frase. Nós podemos ver, né, um senhor aí, ó, com um carrinho, pode ser com algum tipo de sal, né? Podemos ver na imagem também, ao fundo, ó, que no caso, há alguns pontos congelados. Aí tem aqui, ó, é costume no inverno, em países frios, jogar sais como cloreto de sódio, no caso está sendo o quê? O solvente. Ou cloreto de cálcio também, outro solvente, nas ruas e autoestrada para dificultar a formação de uma camada de gelo. No caso, ele está pegando o solvente, que no caso, um exemplo é os sais, jogando em um soluto. Ou está pegando o soluto e jogando em um solvente, né, que são os blocos de gelo. Com isso vai haver o quê? Vai entrar a propriedade coligativa crioscopia, que vai diminuir esse ponto de ebulição, ou de solidificação, tá? Crioscopia, continuando. A presença de água líquida em uma região com temperatura abaixo de 0 graus Celsius. O que explica isso?
no caso, esse acúmulo de água líquida, né, em regiões onde a temperatura é abaixo de 0 graus Celsius. O que explica isso é a crioscopia. Por quê? Por meio do estudo da crioscopia, foi possível entender por que a água é líquida nessas regiões. No caso, a crioscopia vai explicar isso. A justificativa é a presença de sais na água, o que abaixa o quê? O seu ponto de congelamento, o seu ponto de solidificação, tá bom? Sendo que a água, né? A água é o soluto, é o solvente, quero dizer, e esses sais que há nessa água é o soluto, não volátil, na verdade. Pressão máxima de vapor e solidificação na crioscopia. Na verdade, nós vamos analisar o seguinte, como foi ressaltado no slide anterior, onde vai haver essa junção da fase líquida e da fase sólida, essa pressão máxima de vapor e solidificação na crioscopia, essa pressão máxima da fase líquida tem que ser a mesma na fase sólida. Assim, no ponto de solidificação, vai ficar da seguinte maneira. A pressão máxima de vapor na fase líquida tem que ser igual à pressão de vapor na fase sólida, tá bom? Agora, nós vamos analisar no gráfico a seguir da pressão de vapor de um solvente puro nas fases sólidas e líquidas, em função da temperatura, de uma solução ideal desse solvente. Nós vamos observar o abaixamento que ocorre no ponto de solidificação da solução T em relação ao ponto do solvente T2, a temperatura 2. Então, vamos aqui analisar o gráfico, onde nós podemos ver, ó, no caso, nós temos aqui o eixo das abscissas, né, e o eixo das ordenadas, sendo que no eixo das abscissas nós temos a temperatura, e no eixo das ordenadas nós temos a pressão, tá? Em milímetro por mercúrio. Aí você vai analisar aqui, ó, eu tenho um solvente puro, que é só o líquido, né? E já que nós temos o solvente na solução. E vamos analisar aqui o seu gráfico, ó, um solvente na solução, ou seja, né, já tem um soluto, né, não volátil, juntamente com o solvente. No caso, o seu gráfico aqui, ó, o seu gráfico, no caso, é inferior do que o solvente puro, do que só o solvente. Então, isso vai explicar o quê? A propriedade coligativa mais uma vez. Ao adicionarmos, nós temos a solução, né? Ao adicionarmos o soluto, vai haver o quê? O abaixamento, né, da sua pressão de congelamento, ou seja, de solidificação. Ó. Por isso que esse gráfico aqui é inferior ao do solvente puro. Agora nós vamos trabalhar com a osmoscopia, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para o conceito de osmoscopia, tá? Ou também pode ser chamado de osmose, é a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável trata de um tipo de membrana polimétrica, biológica ou simétrica, que permite que determinadas moléculas ou íons passem por ela por meio do mecanismo chamado de difusão. E o que é esse mecanismo de difusão? No caso, a difusão entre soluções. Difusão é esse movimento, né, espontâneo das partículas de uma substância de se espalharem uniformemente em um meio a partículas de outra substância, ou então de atravessarem uma parede porosa, ou seja, essa membrana semipermeável. Nós temos aqui, nós vamos fazer a seguinte demonstração, tá? Só que antes de nós trabalhar com essa membrana semipermeável, nós vamos ver um exemplo da membrana permeável, tá? E uma pequena diferença entre ambas. Separando duas soluções de concentração diferente por meio de uma membrana permeável, olha aí,
Vamos trabalhar com a membranas permeáveis. Um exemplo dela vai ser um pano de algodão fino, né? Vai ser servir como essa membrana permeável. Por exemplo, também vamos observar essa difusão. Nós temos aqui, ó, um recipiente onde nós temos a água, que é o solvente, né? E já aqui nós temos o quê? Uma molécula de glicose, juntamente com a água. E aqui está havendo o quê? Essa passagem de ambas, uma para a outra, de água e de glicose, ou seja, está havendo essa junção. E ao haver essa junção, vai formar o quê? Uma solução, onde vai ficar dessa maneira, ó. Vai ficar estável, vai ficar junto, vai ficar equilibrado. Podemos ver aqui a diferença de cores, ó. E ao se juntar, ó, ou passar de um lado para o outro, por essa membrana permeável, vai haver o que? Esse equilíbrio entre a água e a glicose. Esse equilíbrio, no caso, nós vamos classificar como uma solução, a junção, né, de ambas as partes. Certo? Ok. Já aqui nós vamos trabalhar com as membranas semipermeáveis. Já foi classificado nos slides anteriores. Existe ainda, no caso aí, as denominadas membranas semipermeáveis, que possuem ação seletiva quanto ao tipo de substância que pode atravessá-las. Ou seja, as membranas semipermeáveis deixam-se atravessar por algumas substâncias, mas não por outras. A membrana permeável, no caso, não há essa seletividade de qual substância vai atravessá-la. Já as membranas semipermeáveis, vai haver o quê? Uma classificação de qual membrana passar por ela, tá? Quando ele fala aqui, ó, as membranas semipermeáveis deixam-se atravessar por algumas substâncias, não são todas, tá? E a passagem do solvente através de membranas semipermeáveis é denominado a osmose, tá? Essa passagem de solvente, né, de um para o outro é chamada de osmose. E a osmose ocorre no sentido solvente para a solução e a solução menos concentrada para a solução mais concentrada. E podemos observar esse fenômeno quando temperamos uma salada de folhas cruas, tá? Como nós podemos analisar aqui na imagem. Nós temos aqui uma salada, né, recém-preparada, nós podemos ver aí, né, suas folhas e alguns temperos ao lado. E quando não consumimos logo, o que é que vai acontecer? As folhas vão murchar, né? Isso por quê? Porque a água se difunde no meio mais concentrado se difunde, né? No caso, a água vai sair do quê? Do meio menos concentrado para o mais concentrado. Um exemplo após colocarmos esses temperos na salada, a água que há nessas folhas vai sair delas, né? E vai se difundir, ou seja, vai para o meio mais concentrado. No exemplo é o vinagre, tá bom? Então, ok. Aí chegamos ao fim da nossa aula, né? Hoje eu vou destacar as referências utilizadas em nossa aula. Um deles foi o nosso livro didático, né? Nós temos a nossa referência aí. E trabalhei com 2 sites, né? Já venho trabalhando antes nas nossas aulas, que é o Brasil Escola, né? Onde nós temos a referênciazinha aí, o link onde está disponível. E o outro também, para trabalhar com osmoscopia, também tirei algumas informações do Brasil Escola, tá? Então, quero aqui finalizar a nossa aula de hoje. Que todos tenham um bom dia, né? E um ótimo início de semana. E, como costume, quero finalizar com a seguinte frase. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender, tá bom? Essa frase é de Albert Einstein, tá bom? E mais uma vez, obrigado pela atenção.